O mundo vem mudando de uma forma rápida e drástica. As civilizações, né, como que elas funcionavam? Você era caçador e coletor. Tá? Em no momento que você era caçador e coletor, não existia privacidade. Então o ser humano viveu muito tempo sem privacidade. Depois da Revolução Industrial, na Revolução Industrial veio o conceito de privacidade, porque veio as cidades e esse trabalho todo. Mas até aí tudo bem. Quando você era caçador, coletor e nômade, todo mundo sabia tudo sobre você. Veio as cidades, a gente começou a viver um mundo diferente, onde você tem privacidade e você tem a sua vida, né, que não necessariamente está pública. E de repente a gente veio agora no momento das redes sociais. O momento das redes sociais faz com que você tenha duas personas. Da sua persona da sua vida real e você tem a sua persona que você mostra de forma digital. Se eu te entrego um produto de graça, o produto é você. Então, na verdade, ele está de graça e ele tem que monetizar via publicidade. E no momento que eu preciso monetizar via publicidade, eu preciso entender o que você gosta, se você clica naquele processo, por aí vai. Então, eu preciso fazer com que você fique cada vez mais preso nessa tecnologia, tá? Para que eu possa vender mais publicidade. O que aconteceu? Teve um efeito colateral em cima de tudo isso, e esse efeito colateral está direcionando como o mundo funciona hoje. Então, na verdade, as redes sociais direcionam o que você vai aprender, o que você vai ler. E ela entende o que você gosta através dos sinais. O que são os sinais? Você clica lá numa foto do Instagram ou você dá um like no TikTok, ela pega esses sinais. Quando o algoritmo pega esse sinal, ele pega o local que você estava, a foto, se seus amigos deram likes parecidos, se pessoas da sua região deram likes parecidos, faz uma conta e te mostra o próximo post. E o que acontece? Com o tempo você começa a acertar. Você vai acertando, toda vez que acerta, você tem uma microdosagem de dopamina na sua cabeça. O que acontece? Você vicia. No momento que você vicia nisso, a gente tem um mundo completamente diferente. Eu tenho um mundo que o que dita o que você vai fazer na vida é um mundo digital. Só que o que dita o que você vê no mundo digital é o algoritmo. Em outras palavras, o algoritmo está direcionando a sua vida, o algoritmo das redes sociais. Então, você olha a rede social de uma outra pessoa, você fala, caramba, mas que vida que ele tem, etc. Que é tudo mentira, mas você vê aquilo. Ou você gosta de gatos, de repente o seu feed começa a aparecer um monte de gatos, e você acha que o mundo é feito de gatos. Então, a gente, como ser humano, não está preparado para discernir o que é verdade e o que é mentira. Não está preparado para discernir o que é o mundo de verdade com o mundo que você está vendo naquele feed. Então, esses algoritmos fizeram muito sucesso na rede social e agora estão se estendendo também para vídeos, TVs. Então, você começou com foto com o Instagram, começou texto, Facebook, fotos, foto Instagram, depois veio o TikTok com vídeo, tá tudo se mesclando. Então, a gente tende a ter uma vida totalmente controlada por algoritmo. E aí, obviamente, quem controla o algoritmo, controla o mundo. Há 2 décadas, nosso acesso à informação era limitado à televisão, rádio e alguns discos. Hoje, vivemos num fluxo infinito de dados, com trilhões de conteúdos sendo gerados a cada minuto. E todos nós somos bombardeados por isso o tempo inteiro, sem ter nem tempo de processar esse conteúdo. Nesse mar de informações existe tanta sabedoria quanto veneno. E a grande questão é como a humanidade está lidando com isso. Eu queria entender um pouquinho melhor os dois lados dessa moeda, os benefícios e os contras, né? Essa dualidade diante desse algoritmo que dá esse condicionamento humano hoje pra gente. Olha que interessante, você quer aprender um determinado assunto, então você está interessado hoje, por exemplo, na história do Brasil. Então você entra, né, no algoritmo, ele começa a entender o que você quer. Esse algoritmo ele está na rede social, mas ele está nas AIs também, no ChatGPT e por aí vai. Ele entende o que está buscando e traz cada vez mais informação relevante para você. Pô, isso é muito legal, porque você vai saber sim história cada vez mais, porque esse conteúdo começa a vir para você de uma forma muito grande. Então o que acontece? Isso te ajuda a entender um determinado assunto. Agora a gente vê o lado negativo. Qual que é o lado negativo? Você está vendo, por exemplo, um viés político.
específico. Não importa se você é de direita, você é de esquerda, não importa. Aquele viés começa a ficar cada vez mais forte. Por quê? Porque você está vendo as notícias referentes àquilo que você buscou. E de repente parece que o mundo só é feito daquilo, porque você só vê aquele tipo de coisa. E aí começa a ter alguns problemas, que, por exemplo, você vê uma coisa ruim, o algoritmo começa só a te mostrar coisa ruim. E aí você acha que o mundo é ruim. Então, da mesma forma que você pode aprender qualquer coisa, ele pode te direcionar para o aprendizado, ele pode te criar um viés cognitivo que você acha, por exemplo, que o mundo é ruim, ou ele pode te direcionar para uma coisa que não é de verdade. Então, quando você passa muito tempo na frente do algoritmo, o teu cérebro começa a entender o mundo de uma forma diferente. Ele passa a entender o mundo não da forma com que ele é, mas da forma com que você acha que ele é. E aí complicou. Porque, na verdade, o mundo ele é completamente diferente, ele está acontecendo, ele é diverso, tem uma série de pessoas ao redor, tem uma série de conceitos e coisas acontecendo, e você, de repente, começa a ver o mundo de uma forma muito fina, e específica naquilo que você está vendo. Então, esse é um problema do algoritmo. E aí, obviamente, que eu posso decidir eleições, eu posso decidir o que você compra, eu posso decidir se um remédio é bom ou ruim, eu posso decidir se a comida é boa ou ruim, e por aí vai. Então, esse é um problema muito grande nesse ponto que você pode ter uma distorção da realidade. A gente cria o nosso mundo a partir do nosso ponto de vista. Por exemplo, eu crio o mundo com a base em tudo aquilo que eu percebo. Da mesma forma que eu imagino que a pessoa está no Instagram, ela pode utilizar esse ponto de vista dela tanto para poder se afundar em mais conteúdo ruim, naufragar em vez de navegar, quanto também ela pode dar um upgrade, Ela pode usar isso como benefício, trazendo conteúdos. Eu acredito que tem muitos conteúdos excelentes ali dentro da internet, que você pode usar para... Praticamente são cursos, que você pode utilizar ali para poder aprimorar o teu conhecimento, a tua evolução em vários sentidos. Então, acredito que vamos lá um pouquinho mais além. Você não se tornaria nem a ferramenta a culpada ou a beneficiária, mas sim conforme a pessoa usa aquilo e a forma da perspectiva e intenção dela, Pela primeira vez da humanidade, você tem todo o conteúdo do mundo na palma da sua mão. E aí? Porque há um tempo atrás, nós não tínhamos muitas opções. Não, eu tinha que entrar lá, quando eu estudava, eu tinha que buscar conteúdo numa enciclopédia. Pois é. Eu ia para a biblioteca e buscava o conteúdo. E todo o conteúdo que eu podia buscar estava lá em 12 fascículos da Barça. Pois é. Aí você sai da Barça. A gente começa a evoluir para um momento agora onde nós temos uma série de opções na mão de uma pessoa que, de repente, ela mesma tem que criar uma bússola interna para entender. Sabe qual é o ponto que eu vejo, às vezes, das pessoas em relação a isso? A série de opções? É a falta de identidade delas. Porque se você tem uma identidade, sabe quem você consegue se guiar, ter essa bússola, esse guia. Porque se eu não tenho uma identidade, é como se eu não tivesse uma bússola, um guia, eu fico à deriva, E quando eu estou à deriva, eu não sei o que eu busco. O que eu estou buscando? Qualquer caminho serve, Então, todo o conteúdo do mundo, que são trilhões de conteúdos ali, e aí eu coloco na mão de uma pessoa que talvez não tenha uma identidade definida, que não tem essa bússola e seguir, acaba se perdendo muito. Então, vivendo um mundo de mudança cognitiva. Então, você imagina que a gente tinha o livro, então tinha lá a Barça, aí veio a internet, na internet você entra no Google, você busca as informações que você quer, então tem todas as informações lá disponíveis, mas você tem que ter ação de ir buscar. Agora com a IA, o que está acontecendo? A gente tem o reasoning, Então, quer dizer, a inteligência artificial me ajuda a buscar o que eu quero. Então, eu quero descobrir um determinado assunto, ela falou, mas você quer o assunto referente ao A ou B? Ou C? Eu quero referente ao A, e os agentes saem, consolidam essa informação e entregam para você. Então, facilitou muito. Mas o problema é o que pedir, Como que você faz a pergunta? Porque o Einstein já falava, você tem que resolver um problema, você tem que gastar 80% do tempo na pergunta, e depois você gasta 20% do tempo na resposta, porque se você fizer a pergunta correta, você consegue resolver aquele problema. Então a gente está vivendo um mundo agora que fazer a pergunta é extremamente importante. Só que para fazer a pergunta, exige que você tenha uma bagagem. Isso é uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual, para que você possa fazer a pergunta correta. Então, de novo, é uma questão complexa hoje em dia. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não adianta ter todo o conteúdo do mundo na palma da mão e não saber para onde ir. A gente observa que todo o nosso ambiente praticamente nos moldou culturalmente, o idioma que você fala, a religião, o Deus que você acredita, os seus dogmas, ideologias, e faz com que você acaba até se moldando em torno disso tudo, para ser aquilo que seu ambiente faz para você ser,
A gente está num mundo multifacetado, porque você agora consegue ter acesso a qualquer religião, você pode ter acesso a qualquer tipo de ideologia, filosofia, e você tem que saber discernir do que é certo e o que é errado, e o que é verdade e o que é mentira. E discernir o que é certo e o que é errado, e o que é verdade e o que é mentira, é um problema filosófico. Não é uma coisa simples. Então, te dou um exemplo. Se eu, por exemplo, se as pessoas são escravas, tá? E isso está na lei, e eu quero que essas pessoas não sejam escravas, e se eu subornar, por exemplo, os parlamentares para aprovar uma lei para que essas pessoas não sejam escravas, isso é correto? Sim, uma causa, pela causa que você está buscando é correto, porém a suborno é um ponto da qual a gente entraria em outra questão, né? Então, e aí você vai falar o seguinte, não, para uma causa correta vale o suborno, certo? É muito claro entender que abolir a escravatura é muito importante, mas e se eu vim para você e falar o seguinte, olha, eu acho que a minha filosofia é a correta, o meu modo de ver o mundo é o correto, tá? Logo o seu é incorreto, então eu vou subornar para que as pessoas entrem no meu modo de filosofia. Tornando bem subjetivo o que é certo e errado. Se você é de direita ou de esquerda, então a minha filosofia é de direita, a sua é de esquerda, então eu vou subornar para que as pessoas sigam a minha filosofia porque eu acho que ela é correta. Aí você acha que a sua é correta. E que a verdade absoluta será Que é a verdade absoluta dentro do indivíduo. Então, tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo no mundo hoje, porque é muito fácil eu trazer uma verdade incondicional para você para te manipular. E aí eu construo essa verdade incondicional através do algoritmo. Teve um caso interessante no Brexit, na Inglaterra, né? Então eles tinham que votar se eles continuavam ou saíam, né? Se eles ficavam ou saíam da União Europeia. E aí teve umas propagandas que foram feitas, né, pelo partido que queria que a Inglaterra continuasse lá na Comunidade Europeia, que saísse da Comunidade Europeia, que ele fazia uma propaganda só no interior. A propaganda não aparecia em Londres, mas aparecia nas cidades do interior. E dizia o seguinte, que a Turquia ia entrar agora na Comunidade Europeia e que ia permitir, né, que essas pessoas viessem para a Inglaterra. Que aí eles colocavam fotos de terroristas que iam vir e a tua casa agora estava ameaçada. E que esse plebiscito ia ser votado um dia antes da votação do Brexit, um dia depois da votação do Brexit, e a única forma de impedir isso era tirar a Inglaterra da União Europeia. Então todo mundo votou para tirar a Inglaterra da União Europeia, só que votaram induzido em cima de um negócio que era mentira. A Turquia não estava entrando na Comunidade Europeia. E é o que acontece, aí você vê aquilo e fala, nossa, um terrorista está vindo aqui, aí começou a aparecer coisa de terrorista. Aí aquela pessoa, aquela velhinha que mora no interior, né, lá de Londres, fica com medo, é natural. Sim, ela não vai conseguir ter a percepção de entender a diferença da verdade para a mentira. Está vivendo num mundo onde as pessoas, é muito mais fácil você ler a manchete do que ler o conteúdo e interpretar o conteúdo. Então quando eu ponho o viés da manchete, você não lê o conteúdo e não interpreta ele. E se você vê isso várias vezes, o que acontece? Teu cérebro acha que aquilo é verdade. No momento que ele acha que é verdade, é muito fácil eu te manipular, porque eu jogo uma verdade universal, coloco aqui dentro e tudo que eu falar vem em cima disso. Então isso aí vive muito próximo, por exemplo, de política. E política direciona como que o mundo funciona. Então esse é um exemplo que a gente tem que tomar cuidado. Só que isso pode direcionar a política, pode direcionar a guerra, pode direcionar um tipo de conteúdo que eu quero que você aprenda, pode direcionar uma religião, pode destruir uma religião. Nós existimos há mais de 300 mil anos, aproximadamente. Dos últimos hominídeos, os 21 hominídeos, ou Homo sapiens sapiens, temos ali aproximadamente 300 mil anos na história. Depois de 190 mil anos que começamos a deixar de ser caçadores e coletores e começarmos na agricultura. Depois mais 10 mil para chegarmos nas primeiras civilizações, 200 anos até a energia atômica e mais 50 anos ao primeiro computador. O que é? Você vê que é uma velocidade exponencial do nosso crescimento. Imagina até o final dessa década ou desse século, acredito que vamos atingir feitos históricos. Porém, a questão que eu quero levantar, dá a impressão que nós evoluímos tecnologicamente, mas nunca moralmente. A velocidade da tecnologia não acompanha a velocidade moral. Como você vê isso? Então, a questão moral é uma questão difícil de discutir, né?
Se eu te der um exemplo, matar uma pessoa é correto? Não. E se essa pessoa matou a sua mãe, estuprou a sua irmã e matou o seu filho? Você entendeu como é difícil? Né? Só que aquela pessoa matou porque ela está se vingando porque uma coisa que a sua mãe fez que você não sabia foi contra ela. Aí a gente começa a entrar numa entranha de coisas que é complicado. Então, o quesito moral do que a gente vive hoje como ser humano, a gente tem muito lado animal ainda. Tá? Então, você está aqui, direcionado. Só que qualquer coisa pode te transformar num animal, né, feroz. Então, se eu vou ameaçar a sua vida que agora você vai se defender, você se defende como um animal. Certo? Então, o animal está dentro da gente. Tanto é que você precisa dessa quantidade de leis para que a gente vive em comunidade. Se não tivesse essas leis todas, saiam um matando o outro. É o que nos separa de civilizados para selvagens, né? Exato. Então, a gente ainda não teve uma evolução biológica suficiente para tirar esse lado que fez com que você sobrevivesse na floresta. Até porque a impressão que temos hoje em dia é que se arrancarmos toda essa parafernália tecnológica que vivemos hoje, se tirar isso aqui, depois de algumas semanas, sabemos que isso aqui vira uma terra sem lei. Sim, é só até um apagão. Você vai perceber que em 24 horas o caos se inicia. Né? Porque é natural, porque o instinto de sobrevivência vem para frente e aí é o teu instinto mesmo, né? O teu instinto animal. E aí os valores morais, éticas, tudo aquilo que a gente construiu como sociedade morre para que sustente aquilo que você quer. Por isso que você pega o Harari, por exemplo, ele diz, nós somos macacos, né, com a bomba atômica. Então isso é muito perigoso. Nós estamos enfrentando novos paradigmas econômicos baseados em regeneração e circularidade. O que você vê em relação a isso? Isso é muito interessante, né? Isso vem de novo o que a gente conversou com relação às notícias que a gente recebe. Então a gente, né, tem momentos do mundo que a gente vê alguns problemas. Então se a gente pegar lá 1980, 1990, se você quisesse ter todos os equipamentos que você tem num celular hoje, então você precisava de um monitor, você precisava de uma torre de um computador, de um teclado, um gravador para gravar áudio, uma filmadora para você filmar, né, as coisas todas e por aí vai. Então se eu vou importar tudo isso da China, quanto que eu vou gastar de diesel, né? Quantos quilos eu tenho de equipamento para fazer o que o celular faz hoje? Então a gente tem duas coisas. Primeiro, que a importação disso se ia gastar de diesel muito, né? E o segundo ponto é que os recursos naturais que você utiliza para fazer tudo isso é muito mais do que você tem no celular. E a gente estava num momento que a população estava crescendo muito rápido. Então a população crescendo, China com população crescendo, etc. Então você extrapolava esse gráfico, você falava, vai acabar os recursos naturais. Tá? Então veio uma tensão no mundo, falou, mas peraí, temos um problema. Aí a gente olha hoje, então vamos entender hoje. Hoje eu tenho um celular, tem 300 gramas e não, sei lá, 30 quilos que você tinha de todos aqueles equipamentos que tem lá dentro. E a população tende a decrescer. Como assim decrescer? Na verdade, né, você casa com uma pessoa, né, lá em 1900 você tinha 10 filhos, 8 filhos, 6 filhos. Verdade. Né? Hoje você casa, não tem filho ou tem um filho. Se você tiver 2, empata. Se tiver 1, são 2 contra 1, divide pela metade. Então o que acontece? Agora a civilização tende o quê? A decrescer. Então você vai para a Europa, por exemplo, né, bastante gente, principalmente, né, nos centros. Você sai do centro, não tem ninguém. Então é que na Itália se dão casas. Você compra casa a €1, né, para que ele precisa popular aquela região, porque não tem mais pessoas. Né, porque você tem menos filhos. Então, a gente tem a tecnologia crescendo para o lado digital muito forte e você tem a população decrescendo. Então, a gente está vivendo um momento que aquele problema que a gente tinha não é mais tão grave. Mas é óbvio que a gente precisa estar atento. Então, por exemplo, eu tenho metais raros que você usa em cima do celular, você tem a questão da bateria, né, que ela é extremamente poluente, então a gente já tem algumas questões. Mas é interessante ver a Apple, por exemplo, que ela fez uma máquina que desmonta o iPhone. Não sei se você viu isso. Então você entrega o seu iPhone, ela desmonta o iPhone e reaproveita todas as peças para vender em outros mercados. Então você está vendo a economia circular começar a funcionar cada vez mais. Ou você está vendo, por exemplo, uma coisa que eu participo, que é com grafeno, que a gente conseguiu transformar
Para fazer grafeno, que é um material supercondutor e etc., você precisava minerar grafite. Então tem que abrir uma floresta, abrir um buraco, tirar o grafite, transportar ele e transformar em grafeno. Agora a gente usa, por exemplo, a casca do amendoim e transforma no biografeno, que tem um efeito semelhante. Então a casca do amendoim que era rejeitada, ela passa agora a fazer o biografeno. Então, quer dizer, a gente aproveita o que está dentro da natureza. Então, a gente está vivendo um momento de mudança. Sim, a gente tem que tomar cuidado, sim, com plástico, né, com crescimento, uma série de coisas, só que não é aquilo que vem na nossa cabeça, o que a gente vê pela mídia, que veio oriundo lá de 1980 e 90, que realmente a gente entrou num processo complicado naquela época. Mas agora está mudando. Então a gente precisa também mudar nossos paradigmas, a nossa forma de pensar. Então, por incrível que pareça, um dos maiores problemas que a gente vai ter hoje é como que a gente cresce a população. É bem interessante quando a gente fala sobre Revolução Industrial, e você é uma pessoa que fala muito bem sobre isso. A gente percebe que a Revolução Industrial teve várias fases, e a gente percebe uma evolução de aprendizado durante vários momentos dessa história, né? Então, eu acredito que lá no começo teve muitos que não entendiam o que estava sendo feito. Obviamente que a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que ela trouxe muitos benefícios para a sociedade, para expansão rápido, né? Acho que menos de 200 anos, cresceu, acho que 2, 3 bilhões, um número bem alto, né? Maior do que o padrão que já vinha crescendo, foi muito mais rápido, e ela precisou se adaptar para trazer atender a sociedade de uma forma mais rápida, né? Eu acredito que até então ninguém sabia nem o que era o que, substâncias, mas lá para cá foram criadas mais de 100 mil substâncias químicas e nocivas que realmente afetam o nosso corpo, o planeta. Já identificamos até em ursos polares C8 no sangue, urso polar, foca, pinguim e tudo mais. Isso é um fato, não é nem mais nenhuma teoria. Acredito que agora a gente deve usar, queria até ouvir de você, que chegou acho que no momento de a gente usar a inovação tecnológica, o futurismo, como um ponto de virada nisso tudo. Não, sem dúvida. Vou dar um exemplo, né? Quando você pega um dos maiores problemas é o microplástico no oceano. Como que o microplástico vai parar no oceano? Lavando roupa. Então você tem a tua camisa com fio de poliéster, quando você lava a roupa sai o microplástico, que aí ele vai para o rio, do rio ele vai para o oceano, e esse microplástico acaba, né, de certa forma, né, envenenando ou causando algum prejuízo. Poxa, mas e agora? Então eu não vou usar mais roupa de poliéster? Se eu for usar só seda ou fibra natural, a gente não vai conseguir vender roupa para todo mundo no mundo, né? Então, aí entra a tecnologia. Então, um exemplo também que eu participei, que eu vi, você consegue, por exemplo, transformar o soro do leite, que é descartado pela indústria, em plástico biodegradável. E esse plástico biodegradável você consegue transformar num fio de leite, que é um plástico, né, que ele substitui, por exemplo, né, o fio sintético. E aí o que acontece? Você consegue definir o seu grau, né, de biodurabilidade dele. Então o que significa? Sim, a gente está vendo tecnologias que estão nascendo que elas podem sim substituir tudo isso. Então eu posso tirar o fio de poliéster para ter um fio, né, biodegradável em cima de um insumo, né, que era descartado da indústria do queijo. Né? Então a economia circular, ela não só é boa para o planeta, como tem muita oportunidade de negócio dentro dela. Só que isso exige inovação, né? Isso exige investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso exige investimento naquilo que não traz um retorno imediato, vai trazer um retorno futuro. E aí a gente tem esses paradigmas que a gente tem hoje, por exemplo, que eu preciso trazer retorno a cada 3 meses. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, isso vira custo, né, e não investimento. Então a gente precisa começar a mudar um pouco a nossa cabeça para que a gente tenha uma sociedade melhor. Eu vejo que isso tudo traz os novos fundamentos dessa nova era, né? A fusão entre tecnologia e consciência. Então, a gente está vivendo um mundo, de novo agora, que é assim, o mundo tecnológico está pegando tudo aquilo que você tinha ao seu redor e colocando dentro, digitalizando, tá? Então você tem, né, dentro do teu celular, todas, não só em termos de informações, mas conteúdos, a amizade feita de forma digital também, o seu trabalho de forma digital, sua vida de forma digital. Então a gente está vivendo um pouco desse mundo. E é natural que quando você pega tudo aquilo que você fazia de forma manual e começa a fazer de forma digital, que a tua cabeça vai ter até um estresse mental. Né? Então, quando a gente fala de TDAH, por exemplo, eu nasci com TDAH, etc. Não, você está criando TDAH porque você fica em busca dessas microdopaminas e teu cérebro acaba criando esse problema do seu lado. Então, é natural
que a gente comece a olhar a natureza de uma outra forma. Né? Então, o que vem contra isso? O que resolve minha saúde mental? O que pode fazer com que eu tenha uma vida melhor? Então, quando a gente fala de meditação, a gente fala de mindfulness, a gente começa a entender o que é você como um ser conectado à natureza, por exemplo. Né? E quando você vê isso, o teu cérebro entende outras coisas, entende um negócio muito mais forte. Né? Então, a gente está vendo aí as pessoas aprendendo o que é isso. Principalmente, Revolução Industrial, que você era uma máquina. Então, ser uma máquina era legal. Então, você tinha seu job description do que você ia trabalhar, se você você nasceu para estudar e trabalhar e se aposentar. De repente, a gente começa a ver tudo isso mudando e a gente começa a ver uma aproximação da natureza, porque no momento que eu não preciso trabalhar 100% do meu tempo para viver, em vez de trabalhar 5 dias da semana, eu posso trabalhar 2, o que você vai fazer com o que resta? E aí essa conexão com a natureza, essa conexão do que existe, a gente tem muito que descobrir do que tem aqui. E isso é muito prazeroso, isso é extremamente saudável e traz muitas coisas novas. Então a gente está vendo que essa economia também está crescendo. Existimos há mais de 300 mil anos e nesse tempo nós não éramos muito diferentes dos primatas, né? Então nós éramos animais selvagens ali que viviam na natureza realmente. Até hoje, nossa biologia, nós somos animais racionais, né? Você vê que realmente nós temos essa conexão com a natureza, que provavelmente nesse período de 300 mil anos para cá, a gente foi rompendo cada vez mais. Na verdade, não. É nos últimos 100 anos. 100 anos? Porque se você pensar antes da Revolução Industrial, a gente estava conectado com a natureza. Verdade. Entendeu? Então, o que desconectou com a natureza foi a Revolução Industrial, onde construiu as grandes cidades e etc. E você veio para esse lado. Até então, sempre foi muito rural, você produziu o seu alimento, né, muito conectado ali, você não tinha o alimento processado. Né? O alimento processado veio pós-revolução industrial para as cidades. Então, essa conexão foi se você olhar o período da humanidade, vai ser por um período muito curto que você teve isso. E aí eu acho que a gente tem uma tendência muito grande a voltar, né, para esse processo. Mas o mais interessante de tudo isso é você pegar todo esse processo da evolução humana. Se a gente veio do macaco, né, o que o ser humano faz que nenhum outro mamífero faz? Imaginar o que não existe? Imaginar o que não existe. Em outras palavras, os cachorros não se reúnem e falam, olha, se a gente fizer uma ponte e for para o lado de lá, lá vai ter mais osso do que o lado de cá. Não existe isso. Nem os macacos. Então, imaginar uma ponte, para quem nunca viu uma ponte, é imaginar o que não existe. Só que se a gente veio dos macacos e nenhum outro mamífero faz isso, qual foi o momento da evolução humana que a gente passou a pensar o que não existe? Imaginar o que não existe? Você não tem na história, você não consegue entender, falar, deixa eu ver, tinha esses hominídeos e não imaginavam, esse imaginava. Não, você não tem. Alguma coisa aconteceu na nossa evolução que só fez uma coisa. Para que esses animais dominem o mundo, eles só precisam fazer uma coisa, imaginar o que não existe. Esse assunto ele se casa muito bem com o nosso tempo agora, com a chegada da IA. Sim, total, porque a inteligência artificial ela substitui seu trabalho repetitivo, que foi construído durante a Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial é o quê? Você faz o conceito das máquinas, né, das engrenagens, e uma empresa é uma máquina, né, e as pessoas são as engrenagens. Né? Então, a gente foi criado para isso, então tem que ter o trabalho repetitivo. Né? Sempre foi assim. E agora a IA faz esse trabalho. Então agora eu preciso ter o quê? Um trabalho mais cognitivo. E mais cognitivo exige que a forma com que você aprendeu na escola e no seu emprego vai ser completamente diferente. Eu vejo, você acha que a IA agora, com essa nova era, vai forçar as pessoas a se despertarem de forma co-criadora e criativa? Não é que ela vai forçar, você não tem opção. Ou você faz isso, ou ela engole o seu negócio. Vai perder seu emprego? Não, na verdade é assim, eu precisava de 50 pessoas para fazer um determinado trabalho, hoje eu faço com 3. Né? Isso está acontecendo. Aí você vai falar, pô, mas e agora? E aí agora que eu ainda ficar desses 3 que eu faço, eu preciso contratar mais 10 que sabe trabalhar com isso e não tem. Então, na verdade é o seguinte, emprego vai ter, e cada vez mais. O que a gente não tem é qualificação. As pessoas que aprenderam de uma forma, depois eu preciso requalificar essas pessoas. E depois que elas estão mais velhas, é muito mais difícil requalificá-las. Você fala uma coisa super interessante numa de suas palestras sobre o comparativo com a Grécia Antiga.
Sim, para comparar o efeito da inteligência artificial. Porque na Grécia Antiga, em determinado momento, que um cidadão grego tinha 3 escravos. Então esses 3 escravos faziam tudo. Então fazia comida, dava banho neles, limpava a casa, levava para onde tem que levar, fazia tudo. E o que sobrou para o cidadão grego fazer? Arquitetura, né? Democracia, matemática. Então, se eu fizer um paralelo da Grécia Antiga no momento do auge com seus escravos, se eu tenho a IA trabalhando e fazendo trabalho repetitivo, o que vai sobrar para o ser humano? Criar. Imaginar o que não existe. Só que você vai imaginar aquilo que realmente não existe. Como que eu vou para o espaço? Como que eu vou para Marte? Né? Como que eu resolvo um problema climático? Né? Então, a dificuldade dos problemas, elas ficam cada vez mais complexas, só que você tem uma ferramenta praticamente alienígena para te ajudar a resolver tudo isso. Só que aí o que acontece? Dependendo de qual foi a sua formação acadêmica, você não consegue pensar de forma multidisciplinar. Tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de falar sobre IA, que é os 2 lados da moeda, né? Essa dualidade. Ela vai trazer vários benefícios incríveis, vai acelerar de uma forma exponencial, porém tem um outro lado. O lado onde muitas pessoas ali se preocupam que vai roubar seu emprego. Assim como foi na virada do século, muitas tecnologias, o computador quando chegou, por exemplo, teve esse mesmo medo na sociedade, né? A gente falou sobre a readequação do novo homem, com o seu novo trabalho, com as suas novas skills. Mas ao mesmo tempo a gente olha para as pessoas que de repente não queiram se adaptar. Essas pessoas vão ficar para trás? Olha, uma vez perguntaram para o Harari, né, se você ia precisar de renda universal, né, dado que a IA vai fazer todo o trabalho, e como é que a gente vai fazer um reskilling, né, como que eu vou treinar essas pessoas, né, e se eu vou ter tempo hábil para fazer isso. Aí foi interessante, né, sabe o que ele falou? Ele falou, não, mas já está acontecendo. Foi, mas onde que tem renda básica universal? Ele falou, no Brasil, Bolsa Família. Olha só. Você tem 60 milhões de pessoas, né, que vivem do Bolsa Família, quer dizer, pessoas que não têm condições, né, de criar uma empresa, desenvolver alguma coisa cognitiva de uma forma maior e etc. E aquilo para mim marcou muito, porque eu falei, caramba, né, cara, se você para para pensar dessa forma, é uma coisa complexa, quer dizer, o Brasil está ajudando, né, bastante pessoas em cima disso, só que por outro lado, o que acontece? Você acaba não tendo oportunidade para isso. Você tem oportunidade de desenvolvimento para essas pessoas. Então, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, a tecnologia agora, ela está fazendo com que você viva com muito menos. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um cenário, onde eu tenho carro autônomo, tá, para te levar da sua casa para o escritório, viajar, seja para onde for. Né? Um carro autônomo, ele é muito mais barato do que você ter um carro. Né? Porque ele funciona 24 horas por dia, ele não tem motorista, ele te leva para todos os lugares. Você quer entretenimento. Então você tem entretenimento com TikTok, com Netflix, com Amazon Prime, com HBO, com Disney, e o entretenimento ficando cada vez mais personalizado para você. Pô, então legal, tenho transporte, eu tenho entretenimento. Né? Comida. Né? Comida, a gente veio, se você pegar hoje na Revolução Industrial, teve o advento da comida processada. Comida processada, apesar dela não fazer bem, ela alimenta as pessoas que não conseguem, né, ter comida de verdade dentro de casa, até porque você não teria comida de verdade suficiente para todo mundo, mas foi. A gente vai ter provavelmente uma revolução aqui também em termos de comida para esse processo. Inclusive, se você pegar, por exemplo, Monjaro, Ozempic, etc., fazendo com que as pessoas comem cada vez menos. Já está tendo economia, né, em gasolina de avião, porque os aviões estão saindo mais leves, porque as pessoas estão ficando cada vez mais magras. Então, olha, uma droga que entrou e já está fazendo uma disruptura aqui dentro desse negócio como um todo. Você tem acesso à informação. Toda a tua informação disponível no ChatGPT, né, na internet, de forma gratuita e tudo mais. E você vai ter os robôs construindo tudo. Então, por exemplo, a fábrica da Xiaomi, que faz o carro da Xiaomi, faz um carro a cada 76 segundos. Então, se ela faz carro, ela faz robô, ela faz celular, ela faz uma série de coisas. Então, o que acontece? Para que um ser humano viva, ele vai ter tudo. Ele não vai comprar mais uma casa. Ele não vai comprar um apartamento. Ele vai viver como se fosse num aluguel que já tem todo o serviço embutido.
Então, quando você pegar tudo que você precisa para viver nesse mundo novo digital que está vindo, você vai ver que cada dia que passa você vai precisar de menos para viver. Por quê? Porque você tem esse efeito de custo marginal de zero em cima das fábricas construindo tudo isso e tecnologia te entregando tudo. Só que também tem um lado, né? Quem provê essas tecnologias vai ganhar dinheiro de forma desproporcional. Então, se você é dono do Google, você vai ter bilhões. Se você é dono do ChatGPT, você tem bilhões. Se você é dono do YouWork, você tem bilhões. Né? Então, as pessoas que criam os sistemas vão ter muito dinheiro e o resto das pessoas vão estar o quê? Com o básico. Só que o básico é muito melhor do que a gente entende hoje como Bolsa Família no Brasil. Ele vai ser muito maior. Quem que sofre nesse mundo digital? O meio do caminho. O que a gente entende hoje como classe média, por exemplo. A classe média não tem muito espaço. Né? Ela não tem muito espaço. Ela tem um café, né? Que é uma coisa que eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Que são essa conexão humana, essas coisas gostosas que tem ali dentro, mas você não ganha escala num café, né? Então, você não tem. Então, você vê que a gente está entrando num mundo de extremos. O quanto que o benefício também que os dados de tudo isso acaba contribuindo para a evolução da sociedade humana, que muitas pessoas têm preconceito com relação a dado, né? Eu falo dado não sensível, mas eu falo dado em relação, por exemplo, o Google, quando ele começou a entender o que ele era, tem história, né, que estava tendo uma enorme busca por um medicamento de gripe ou algo do tipo, em uma determinada região. E aí eles viram que tinham muitas buscas no seu buscador ali para aquele medicamento, muitas buscas, eles estavam identificando o quê? Um padrão. E aquele padrão era que estava acontecendo uma epidemia naquela região. E aí eles fizeram um alerta para os governos entrarem com recursos e uma forma de operação de poder controlar aquilo e ajudar. Aí foi onde o Google, né, entendeu que ele era uma grande empresa de informação de dados. Né? Eu imagino que, tanto na questão da inovação, no futurismo, a gente vai utilizar muitos dados de acordo com esse crescimento para trazer previsibilidades para a nossa sociedade, para a nossa economia. Isso já está dado, inclusive. Né? Porque é o seguinte, o problema do dado é processar o dado. Né? Você tem aqui, primeiro você captura o dado, você transforma o dado em informação, informação em transação. Então capturar dado é um negócio complexo. Só que agora ele está capturando, você pega o teu celular, quanto ele captura de dados? Né? No momento que ele está conectado, ele vem. E agora, com a IA, o que acontece? A IA está sendo embedada em todos os dispositivos físicos, no hardware. Então o seu óculos vai ter IA, o seu micro-ondas vai ter IA. Você vai colocar no seu micro-ondas um salmão, ele vai falar, é um salmão, então vou deixar 11 minutos. Se você colocar um bife, é um bife, então vai ficar 23 minutos. Entendeu? Então a IA está e tudo isso conectado num único local. E agora com os novos modelos de linguagem, tipo os LLMs, né, que nem o ChatGPT usa, esses modelos são treinados em tempo real. De todas essas fontes de informação que estão vindo. Então, quer dizer, uma coisa que você pode fazer, que é interessante, faz uma busca no ChatGPT e fala quais foram as melhores ideias que foram discutidas no ChatGPT nas últimas 24 horas. Ele vai trazer para você, né? Então, a gente está vivendo um mundo que ele vai estar assim conectado com dados, né? Quanto mais automatizado, mais IA, mais robôs, né? E mais conexão ele acontece, ele acaba ficando preditivo. Então ele é preditivo para te mostrar um filme, ele é preditivo para te entregar a comida que você precisa, que você quer naquele momento, ou para entregar algo que você precisa antes de você saber que você precisa. Né? Então, quer dizer, isso gera economia. Né? Esses dados geram economia, porque você fica muito mais preciso, você elimina, né, a dispersão e você elimina, quanto que eu tenho que produzir de arroz hoje? Você sabe exatamente quanto você tem que produzir de arroz. Então, de novo, isso já está acontecendo e no momento que conectar tudo, e a IA vai conectar tudo isso, tá? Porque os modelos de linguagem estão sendo treinados em todas as informações do planeta. Então a gente começa a ver esse negócio todo acontecendo. E aí, por isso que dizem que a AGI, né, a superinteligência está vindo aí. Existe muita discussão a respeito da população mundial que está crescendo cada vez mais, e alguns ficam preocupados pelos impactos que isso vai gerar. Falam de alertas e tudo mais. Porém,
Tem alguns especialistas que já produziram e publicaram alguns artigos que trazem o contrário, traz uma visão diferente, onde na verdade a nossa sociedade só conseguiu evoluir de forma muito rápida devido à quantidade de pessoas que existem no mundo, porque quanto mais pessoas existem no mundo, eu tenho mais especialista focado em tais setores e segmentos, né? Eu tenho mais especialistas focados na cura do câncer, na cura da malária. Eu tenho mais especialistas focados em cada tecnologia que utilizamos hoje, né? Na confecção de um sapato, de uma roupa. Falam até que se nós tivéssemos uma população de 1 bilhão, 2 ou meio bilhão, não teríamos nem metade do que a gente tem hoje de desenvolvimento no mundo, né? Eu acredito que isso é um fato, desde que todas as pessoas consigam também entrar nesse fato de especialização do que ser apenas dependente do consumo, né? Então, mas esse é um problema. Então, se eu pegar os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos, pô, domina o mundo, certo? Sabe quantas pessoas dos Estados Unidos movimentam os Estados Unidos? Entenda como movimentar. Trabalho no mercado de tecnologia, mercado financeiro, de saúde, etc. As pessoas que fazem a economia dos Estados Unidos, quantas são? Não sei. 14 milhões. 14 milhões? De 360 milhões. 14 milhões? 14 milhões fazem os Estados Unidos rodar. O resto vive. Então, quer dizer, e no Brasil? Pensa no Brasil. Se a gente parar para pensar, no último século, quantos grandes gênios e pessoas que impactaram aquela geração com grandes obras. Então, só que é mais interessante é que é assim, na prática, o gênio traz a informação, mas na verdade ela demora um tempo para acontecer. Olha que interessante, você pegar o escorbuto, né? Então quando você tinha as pessoas, né, iam navegar, você não comia, não tomava vitamina C, não tinha fruta, não tinha nada, você pegava, os marinheiros ficavam com escorbuto e acabavam morrendo de escorbuto. Aí a Marinha descobriu a cura do escorbuto. Dá limão e laranja para a galera que resolve. Funcionou. Sabe quanto tempo demorou entre descobrir a cura e implementar isso na Marinha? 50 anos. Uau! 50 anos? 50 anos. Por quê? Porque as pessoas falam, não sei se isso é verdade, não quero, do jeito que eu funciono, não funciona. Outra coisa que demorou 100 anos quase, foi quando você tinha as fábricas que eram feitas motor a vapor. Então a planta da fábrica, ela tinha o motor a vapor que vinha, tinha aqueles canos que levavam o vapor para todas as máquinas. De repente veio a eletricidade. Eu não preciso mais disso, eu tenho eletricidade, o motor é na própria máquina. Para mudar as plantas das fábricas demorou quase 100 anos. Incrível. Então, assim, o ser humano não gosta de mudança. Ele é resistente à mudança, né? E toda vez que ele vê uma mudança, ele se sente ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Ele resiste. Então ele faz o fake news, né? Ele cria problemas. É o exemplo de um sindicato. Então, por exemplo, eu tenho um ônibus, o ônibus tem 2 pessoas, um cobrador e um motorista, e eu tenho um sindicato para segurar isso. Vai segurar isso até você ter o ônibus autônomo. Entendeu? Então, quer dizer, aí vem um chinês e faz o ônibus autônomo, né? E o brasileiro não consegue competir porque não teve um investimento e não passou pelo processo todo, porque o sindicato não deixou que a coisa acontecesse. Então, assim, é complexo. Né? Não existem respostas claras, mas existe que assim, a gente precisa olhar o mundo como ele é, não como a gente acha que ele é. Até porque, imagino que além disso, a gente vamos enfrentar muitas questões éticas e paradigmas, né? Como, por exemplo, com a IA, o carro autônomo, aquela questão da escolha. Se está numa ponte de risco e parece na frente do carro, surge uma criança, qual escolha ele vai ter? Olha que interessante, você pegar uma IA, você acha que uma IA pode matar uma pessoa? Ela pode ter o direito de matar uma pessoa? Não. E aí quando eu pego um carro autônomo que está dirigindo para uma IA e ela entra nesse dilema, ela pode atropelar a criancinha que entrou na frente ou desviar e cair no rio e matar quem está dentro do carro. Se ela está tomando a decisão de matar alguém. E como que chega numa definição disso? Então, e aí eu estou permitindo que a IA mata alguém. Olha, se for uma criança, não sei o que, tome essa decisão. Mate a outra pessoa. Se eu estou no avião, entendeu? Esse avião vai cair no meio de uma cidade, né? Você tenta salvar o avião ou você já derruba ele no mar para não matar ninguém dentro da cidade? Aí ela pode falar, vou derrubar o avião no meio do mar. Não, mas existe uma chance, mas essa chance é tão pequena, vis-a-vis cair na cidade, que eu derrubo o avião. E o conceito do ser humano é justamente do herói, né? Aquela pessoa que mesmo contra todos os formatos conseguiu salvar e as pessoas, né, querem ele. Então, nesse exemplo que você deu, a IA decide
em matar ou não o ser humano. E a primeira lei, né, que você pega lá do Asimov é que um robô nunca pode matar ninguém. Né? É a primeira lei da robótica universal. Então ela quebra a primeira lei da robótica universal já no primeiro produto que está sendo feito por IA. Em relação aos gênios, no último século nós tivemos, sei lá, em torno de 30, 40, 50, né? Desde Einstein, Marie Curie, nós temos Steve Jobs, temos Mahatma Gandhi, temos Martin Luther King, tem pessoas que impactou não só na tecnologia, mas em movimentos sociais, né? Podemos contar em torno de 30, 40, 50 ali, com uma população entre 6 e 8 bi, né, nesse último século. Então a gente vê uma desproporção muito grande, obviamente que a gente pode entrar na questão de dom, na questão Você tem ideia a quantidade de gênio que não aparece? Acho que tem muitos gênios em lugares que... E por que ele não aparece? Porque a forma de educação que a gente tem é uma forma baseada em decorar. Né? É a forma as pessoas, a educação foi feita para colocar as pessoas dentro de uma fábrica. Era aí onde eu queria chegar. Né? Então, aquela pessoa que é um gênio, né, ela acaba perdendo a genialidade porque ela acaba entrando dentro de uma caixinha. Então, por exemplo, você é um cara que poderia ter uma possibilidade gigantesca para construir um drone, mudar uma série de coisas, mas naquele momento correto para você era entrar em contabilidade. E você aprendeu só a contabilidade. E agora a IA aí você passou 30 anos fazendo contabilidade, a IA vem e faz a contabilidade. E agora? Entendeu? Então você não está num ambiente, o gênio precisa estar num ambiente onde ele possa prosperar, onde ele possa aprender coisas novas. Então eu acho que a gente vai ver muitos gênios daqui para frente no momento que a gente quebra essa parte de educação baseada lá no ouvir o professor e entra numa educação baseada em projetos, em construção de coisas. Qual que é o papel do indivíduo, do ser humano, nessa nova virada de sistema, dessa nova era? Não, ele tem que ser protagonista. Né? Esse que é o ponto. A gente é muito follower, né? A gente, em vez de ser o thinker, né? Você tem o follower e o thinker. O thinker é aquele cara que cria coisas novas, o follower é aquele que segue. E a rede social te joga muito para ser um follower. Né? No próprio nome diz, né? Em cima de tudo isso. Então você precisa ser protagonista da sua vida. Né? Hoje a gente tem ferramentas suficientes para a gente construir o que a gente quiser. Você só não faz porque não quer. Então, né, o que vai fazer com que você se mexa e crie alguma coisa? É um propósito, é a vontade de mudar alguma coisa e por aí vai. O avanço tecnológico acelerado, ele tende a aumentar a desigualdade ou distribuir mais o poder? Ele aumenta a desigualdade. Aumenta a desigualdade justamente por isso, porque são poucas pessoas que se preparam e essas pessoas acabam tendo o quê? Uma tecnologia alienígena à sua disposição. E aí você consegue crescer muito, muito rápido. Então, que nem a gente falou, aquela pessoa que fez o Google, né, e as pessoas que trabalham no Google, na diretoria, desenvolvendo produto, etc., é um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas entrega um produto que 100% da humanidade vai usar. Vai te entregar informação de graça. Só que está na mão de poucas pessoas que desenvolveram esse produto para a quantidade de pessoas que vai utilizar esse produto. Então, a gente vê uma tendência muito grande à desigualdade, tá? Eu vejo uma tendência muito grande de pessoas que vão crescer muito, né, e vão ganhar muito dinheiro. Eu vejo um crescimento daquelas pessoas que vivem em situação de miséria, etc. Todo mundo vai ter uma vida muito boa, mas um risco gigantesco para o profissional liberal, para a classe média, para aquele que não está nem de um lado nem do outro. Né? Então, vai acabar nivelando todo mundo para baixo. Vamos falar de engenharia genética? Pelo que eu vi, com o avanço da engenharia genética, em breve será possível editar o DNA humano. Na verdade, já é possível, né? Eu acho que o ponto de inflexão que a gente vai ter aqui lá na frente, o que é? É o momento que a gente treinar o DNA humano em cima dos LLMs que a gente treina hoje a inteligência artificial. E para que isso aconteça, a gente precisa de poder de computação. Então a Microsoft já está comprando usina nuclear para ter, né, energia suficiente para esse poder de computação. A gente já está mudando da lei de Moore para a lei Huang, né? Então a lei de Moore, você crescer, dobrava o poder de processamento todo ano. Segundo, né, o pessoal da NVIDIA, a gente vai crescer 1000 vezes nos próximos 8 anos. Então eu diria que um mix que você tem hoje de GPUs com computação quântica, fazendo alguns processamentos, vai permitir que a gente possa fazer esse mapeamento inteiro e treinar essa inteligência artificial biológica. E aí, nesse momento, com ferramentas como CRISPR,
Por exemplo, você vai poder, sim, editar o DNA, você vai fazer anticorpos específicos, então você tem uma mudança gigantesca, né, do que vem aqui pela frente. Então, acho que entre mais 2, 3 anos, né, de um aperfeiçoamento tecnológico para tudo isso, para a gente começar a ver essas coisas acontecerem. Você acha que o ser humano vai poder viver mais do que vive? Tá, com certeza. Né? Ele vai viver mais, e aí a gente entra num dilema interessante, né? Se eu conseguir editar o seu DNA para que você fique mais inteligente e que você viva o dobro, você vai viver 200 anos, né, e vai aumentar o seu QI para 180. Custa $1 milhão. E se as pessoas fizerem isso, o que vai acontecer daqui a 50 anos? A gente vai ter uma série de pessoas que fez de $1 milhão, e a gente vai ter praticamente outra raça. Uma raça muito mais evoluída que vive muito mais, aquele que não tem $1 milhão vai viver aqui embaixo. E aí é difícil você competir com alguém que vive o dobro e ter o dobro de inteligência. Você vai ter uma nova espécie de colonizadores. Você entra de novo em dilemas, né, éticos e questões, mas eu faria se eu tivesse $1 milhão. Só que a população não vai ter $1 milhão. Aí você vai criar uma outra raça praticamente, que é do dobro de inteligência, por exemplo, e que não fica doente e que vive muito mais. Então, de novo, a gente vai passar por muitas coisas diferentes ainda que a gente vai ver, que a gente vai ter que reestruturar de como funciona. Então, a gente pode usar um exemplo, né, do que a Colossal Bioscience está fazendo agora. Né? Então, ela pegou o DNA de um lobo, ela pegou o DNA de um lobo que estava extinto, trouxe conectado com esse lobo que tinha aqui agora e fez praticamente um lobo, né, que tem as características daquele lobo que estava extinto. Né? Então, começou. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, estamos começando agora a tirar a extinção de animais que, por exemplo, você tem uma mudança climática, um tipo de animal ele deixa de existir, ele é extinto, e porque ele deixa de existir, você tem um deflorestamento gigantesco. Agora eu vou poder reintroduzir esse animal que foi extinto para que ele ajude a natureza como um todo. Cara, a gente vai começar a ver algumas coisas bem interessantes aí. Eu já começo a imaginar várias utopias em cima disso, né? Falam que isso... Bom, tem muita discussão na internet a respeito disso, né? Até como ressuscitar o mamute. Porque o problema é que a gente olha tecnologias do futuro com o mundo presente. A gente tem que entender que o mundo vai estar no futuro também. Então a gente tem umas adaptações ali. Então a gente tem que crescer junto. Isso já é realidade, não é uma coisa também que está... É realidade, está assim, de novo, é realidade, mas ainda é aquela tecnologia de fronteira. Né? Ela ainda não se tornou uma tecnologia disponível. Quando ela se tornar disponível, a gente vai começar a ver as consequências. Você tem um negócio agora que está acontecendo que é o seguinte, você tinha uma frase famosa do Marc Andreessen, que ele falava "Software is eating the world". Então, todas as empresas de software estão construindo e construiu realmente o que a gente está vendo, a grande mudança, veio disso. Agora veio AI is eating software. Então, a inteligência artificial está pegando tudo isso, eu entro no ChatGPT, eu tenho uma infinidade de softwares lá dentro funcionando. E agora está vindo o quê? Philosophy is eating AI. Porque de nada adianta você saber pensar e não saber que problemas que você quer resolver, você tem uma tecnologia gigantesca. Então você agora vai ter que aprender a pensar. Então você precisa saber fazer a pergunta, você precisa saber fazer o reasoning, você precisa entender os dilemas éticos, você precisa questionar as questões, porque a tecnologia está dada. Né? Então philosophy is eating AI. Então a gente vai estar numa era que de novo volta para o ser humano. Olha que interessante. Guga, qual foi o seu maior upgrade mental? Cara, acho que o maior upgrade mental que eu senti, por incrível que pareça, foi praticando coisas. Né? Então, por exemplo, eu gosto de criar empresa. Né? E no momento que eu crio a empresa e eu me deparo com os problemas, solucionar os problemas acaba sendo uma vantagem competitiva. De cara você não percebe isso. Mas depois de um tempo, quando você passa muitas vezes por esse processo, você constrói resiliência, você constrói N formas de pensar, pensar de forma diferente, e você aprende muito de forma multidisciplinar. E quando você traz tudo isso, você fala, poxa, peraí, você se torna muito mais seguro. E no momento que você fica muito mais seguro perante tudo que você passou, você passa a ver a vida de forma diferente. Porque, por exemplo, você fala, poxa, de que adianta você passar 10 anos construindo uma empresa, faz um negócio maravilhoso, etc. Depois essa empresa é comprada e deixa de existir. Qual que é o seu legado? Ele acabou de sumir.
Então, quando você está construindo, você ainda vê muito disso. Mas depois lá na frente, quando você passa uma determinada experiência, você vira e fala, puta, é legal. O que você fez da vida? Ah, fiz uma empresa. Mas que empresa é essa? Ah, essa empresa foi muito legal na época, mas não existe mais. E aí você deixa de dar valor à sua vida. Você deixa de dar valor, por exemplo, às pessoas que estão do seu lado, né? Você deixa de dar valor à natureza, às coisas todas, porque você está construindo uma história que vai deixar de existir. E que nunca mais ninguém vai lembrar dela. Então, esses dilemas me fizeram pensar muito, né, e ver a vida de uma forma diferente. Qual hábito mudou sua vida? Olha, o que está mudando minha vida aqui agora, assim, não é necessariamente um hábito, mas é um modelo mental. Né? Antes eu achava que para aprender alguma coisa, você precisava estudar muito. Tinha até aquela história, 10 mil horas de estudo para você vir, e eu entendi que não. Você precisa fazer alguma coisa prática. Então, você quer aprender cripto? Então tá bom, não adianta você fazer 15 cursos, ler um monte de livro, etc. Cara, vai demorar muito e não vai dar tempo. Você quer? Então entra lá, compra, vende, faz um DeFi, traz, coloca no wallet, tira do wallet. Quando você faz isso, e você faz isso em 2 dias, você aprende todo aquele conceito. Aí daquele conceito você consegue aplicar em outros locais ainda. Então acho que esse hábito, esse modelo mental que eu faço, faz com que eu consiga hackear o sistema, né, de uma forma muito grande. Então eu consigo falar de cripto, de inteligência artificial, podemos entrar no genético, podemos entrar em N situações, porque você faz essa forma prática para ver como a coisa funciona. Quando você entende como ela funciona, aí você vai aprendendo com o tempo e fazendo as conexões. Se você pudesse encontrar com um Guga de 17 anos de idade, o que você diria para ele agora? Cara, o Guga de 17 anos de idade, ele era muito determinado para fazer um negócio, tá? E a vida toda sempre foi negócio. Vamos fazer negócio, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. O que eu ia falar para ele, eu falar assim, deixa eu explicar o que é negócio. Negócio é negar o ócio. Negar o ócio. Negócio é negar o ócio. Só que o ócio é o que faz com que você crie, imagine o que não existe. O ócio é o que faz com que você fique feliz. Então aproveite o ócio. Aproveite o ócio, extrai o máximo dele. Deixe de negar o ócio. Negócio é bom, só que você negar o ócio, você pode entrar e aí, né, você pode criar uma história toda que ela deixa de existir. Agora, no ócio você pode aprender coisas, pode fazer amizade, você pode aprender esportes, pode fazer uma série de coisas. Então eu deixaria de negar o ócio, que nem eu fiz muito naquela época. Bom, eu estenderia para várias linhas que isso levaria, mas vamos deixar isso para uma próxima conversa. Guga, gostaria de agradecer bastante pelo papo de hoje. Acho que a gente tem ainda muito para conversar e para evoluir. Você quer deixar uma mensagem para quem está assistindo? Cara, estudem, aproveitem, estamos numa fase de mudança. E essa fase de mudança traz pontos positivos e negativos, oportunidades e problemas. Foca para o lado positivo, foca nas oportunidades e faz acontecer. Valeu, Guguinha. É isso, João.